Convidamos agora para subir ao palco o próximo palestrante que falará sobre como tornar mais inclusiva a tecnologia da informação para conectar cidades e melhorar a eficiência da gestão pública. Bem-vindo, Robson Galiano, que é diretor de operações da Microtarget Big Data, microsegmentação no Recife. Olá, tudo bem? Eu preciso, acho que de 3 minutos da atenção de vocês agora. Depois, eu acho que eu não preciso falar mais nada. A Bahia, o estado da Bahia, gasta 3 bilhões de reais nas cirurgias eletivas, nos 4 anos, ou seja, aquelas que não são importantes. E a Microtarget, minha empresa, que trabalha com matemática aplicada da NASA, chegou ao seguinte dado, que 48% das pessoas não foram, absenteísmo. Posso assumir que o governo da Bahia tem 1,5 bilhão de prejuízo porque as pessoas não vão. E aí, como a gente também faz, a gente brinca, né? A gente faz também tecnologia da NASA, a gente descobriu que mensagens são tão importantes quanto construir escola e asfalto. Pasmem. Acreditem se quiser. Fizemos uma pesquisa no no-show nas pessoas que não foram. 36% esqueceram. 17% falaram que não tinham transporte. 9% milagrosamente melhoraram e não foram. 8% foi para o privado. 1,5 bi para o lixo. Detalhe, elas voltam, tá? O que a gente descobriu? Olha que incrível. Se eu mandar uma mensagem, um mês antes, avisando, olha, sabia que tem política pública de transporte para você pegar a passagem? Se eu avisar, ó, sua data do seu atendimento médico está chegando, se você precisar, já deixa com alguém, o seu filho, ou alguém que você cuida. Olha, falta uma semana para o teu exame, ou um dia antes do teu exame, o seu exame ou para a sua consulta ou cirurgia chegar o dia falando, é amanhã. Só nas cirurgias, para vocês terem uma ideia, os exames, ou o exame, um processo quase cirúrgico, ou a cirurgia, 28% dessas pessoas que vão não fazem um pré-operatório. Esquecem. Tomam um café na portaria. E aí, com a nossa tecnologia da NASA, mandando uma mensagem para as pessoas, a gente reduziu de 48% para 18% no primeiro mês. O que significa que nós economizamos aí provavelmente perto de 1 bi. Vai economizar, porque o processo começou. Pô, Robson, que legal. O que mais dá para fazer? Ah, fácil. Vamos lá. Detran, de 2 estados no carnaval, falaram, nossa, a arrecadação da gente caiu. 15%, deve ser o carnaval. Deve ser o carnaval. E aceitaram. Falei, não. A gente tem um dado estatístico aqui que 36% das pessoas que têm condição de pagar o IPTU em cota única, à vista não o fazem. Porque esquecem. Se eu lembrar esse cara, ele vai pagar. Zetrans, eu duvido. Falei, investe aí. Se não der certo, não me paga. Um deles faturou, era para dar um decréscimo de 150 milhões, deu um acréscimo de 200 milhões. Então, posso dizer que a gente antecipou a arrecadação em 350 milhões. Preciso falar de IPTU? Maceió está aqui, cadê Maceió? Cadê, não está? Pô, eu vou depois, não veio me prestigiar, né? Vai falar depois aqui, tá tudo certo. Maceió arrecadou 30 milhões a mais. Recife está aí? Aê, Recife, meu cliente. 42 milhões antecipado. Fortaleza, 70 milhões, mais 25 milhões de fundo perdido. Sabe por quê? Olha que legal essa história em Fortaleza. Fiz uma reunião, apresentei e falei, ó, dá para recuperar, porque muita gente não sabe que está na dívida ativa, porque o Estado é o pior cobrador do mundo, não cobra absolutamente ninguém. Eu falei, só avisar o cara que deve. Não, imagina, todo mundo sabe que deve. Será? Ah, reunião, sim, não, vamos cobrar. Me liga o vice-prefeito e diz assim, cara, recebi o teste, que legal. Eu falei, não é teste, você está na dívida ativa. Não tem teste nenhum aqui. Aí ele falou, não é possível. Aí ele foi lá e me ligou, Robson, vendi um imóvel há 4 anos atrás e o cara não tirou do meu nome. Então eu estava na dívida ativa mesmo.
Falamos de arrecadação, vamos falar de educação. André Steplish, que é um dos maiores estudiosos da educação no Brasil, falou para mim o seguinte: Robson, a gente tem resultado científico, claro. Pais que acompanham os filhos na escola, os filhos têm um desempenho melhor do que aqueles que não acompanham. Detalhe, ele falou que é um preditor importante que eu estou falando e é uma tendência. Né? A gente fala, depois eu vou falar um pouco de microtendência. Ele diz o seguinte: isso está aumentando a cada ano. O pai está terceirizando a educação do filho na escola. Bota na porta da escola e larga lá. Aí eu falei, pô, que interessante esse dado. Então vamos fazer o seguinte: ao invés de eu ficar cobrando o menino, com sistemas, com processo, eu vou cobrar o pai. Eu quero ver onde dá pai é o responsável. Lá em Recife a gente está implantando, já implantei numa outra cidade. Em Recife a gente está implantando o seguinte: estamos começando a cobrar o pai. Teu filho tem prova de matemática essa semana aí. Pergunta lá se ele estudou. Ó, seu filho faltou na escola. E começamos a criar um processo de mensageria. Mensageria é tão importante quanto construir escola, fazer asfalto, fazer igreja, fazer... Né? Falo tudo que você imaginar que dá para fazer. E aí o que aconteceu? Qual foi o resultado? Um dos municípios que a gente está fazendo, 25% performou melhor os alunos. Já, de cara. Vou falar de turismo. Eu estou parecendo aquelas pomadas que vendem em botiquim, os homens vão entender que cura tudo, né? O cara vende aquela pomada branca, o boto, não sei o que, passa, mas é mais ou menos isso. Chegando lá no próximo ponto, turismo. Uma cidade aí virou para a gente e falou, posso falar, Foz do Iguaçu, num projeto embrionário que a gente desenhou. Quando Edinaldo era o secretário, que não é mais, chegou para a gente e falou, queria fazer um projeto embrionário. Nós temos um problema, a gente não saiu no anuário do governo federal como destino turístico. Eu falei, como assim? Sendo a 4ª cidade que mais recebe brasileiros, e eu acho que a 3ª que recebe mais estrangeiros, ou é invertido esse número, mas é isso. Porta aberta do Paraguai e da Argentina para quem chega de carro. Alegaram que a gente não saiu no anuário porque a gente não tinha um fator importante dentro dessa história. O que a gente não tinha? Ele fala, presença digital. Falei, como assim? Não tem notoriedade digital, foi isso que eles alegaram. Ninguém digita, eu quero ir para Foz do Iguaçu. Então eles não colocaram a gente. Robson, tem um projeto para você, eu preciso criar notoriedade digital. Falei, cara, que legal. Vamos fazer. Quantos milhões de investimento? 18 mil por mês. Falei, você está de brincadeira. Falei, cara, faz o seguinte, quando você achar alguém que faça isso para vocês, torne 12 cheques meu de 18, que eu também quero para minha empresa. Só que os meninos lá são descolados, eu brinco, né? Um deles falou assim, Robson, dá. A gente tem uma série de tecnologias com inteligência artificial, com um monte de processo, e ele diz o seguinte, vamos perguntar para a população se ela topa ser um multiplicador das informações do turismo de Foz do Iguaçu. Aí a galera falou, bom, vamos ver. A gente joga esse cara dentro de um canal WhatsApp. E aí, a partir daí, ele é meu veículo. Eu começo a divulgar para aqueles que querem. Então, vamos. 60 mil envios, pesquisa. Sabia que o turismo é importante, traz receita. Sabia que você melhora a performance econômica da cidade. Você topa multiplicar, se chegar para você informações de turismo? Topo. 5 mil pessoas. A gente fala, né, o CAC, o custo de aquisição de cliente, a gente brinca lá dentro, né, o nosso CAC foi de R$15 por ativista. Aí a gente falou, beleza, aí tem um evento deles que chama Cataratas Day, que normalmente leva 8 mil pessoas, é quando eles abrem Foz do Iguaçu gratuitamente para a população. A gente falou, não vamos divulgar em nenhum lugar, vamos usar o canal como veículo de comunicação. Nós divulgamos, a média era 8 mil, levaram 48 mil pessoas naquele dia. 5 mil divulgando. 2 mil mensagens nas redes sociais no monitoramento. Falei, agora eu quero ver alguém falar que não tem presença digital. Isso tudo é inteligência que a gente se baseia no que chama microtarget, que é o nome da empresa, o qual eu me apropriei da filosofia, que é agrupar pessoas com o mesmo interesse. Quero vender camisa do Inter, eu não vou falar com quem torce para o Grêmio. A chance de eu vender é mínima. Então, quando eu consigo criar esse processo, eu consigo chegar. Como que você faz isso? Eu prometi que eu não ia contar como o Santos, só ia falar do milagre, mas vou explicar um pouco. Primeiro, forma um Big Data. Quando eu cruzo os dados de saúde, por exemplo, com educação, sei que Dona Maria tem um pai que pega medicamento no posto de saúde, um filho que está matriculado na escola municipal, que a visão dela de governo, de prefeitura.
É uma diferente do Robson, que mora no condomínio fechado, tem a casa paga a saúde, minha visão é zeladoria. Como que eu posso tratar a mídia e a comunicação nesses grupos da mesma maneira? São duas tecnologias aí. Uma que a gente resolve o problema operacional. Outra que eu dou apoio à comunicação fazendo microtarget. Vou contar um caso para vocês. Santos, a cidade de Santos, ela tem um processo cíclico. A cada 4 anos eclode um número de dengue lá. Não sei exatamente o porquê, já me explicaram. Confesso que não entendi até hoje. Então, eu brinco assim, a gente que estudou engenharia, tem hora que você fala, Deus quis assim. Então, eu assumo, né, dessa maneira e toco o barco. Nesse processo de Santos, a gente descobriu o seguinte, falei, cara, eu vou ficar falando para esse cara, tampa a caixa d'água, Falei, eu tive uma ideia. A gente tem um grupo de neurociência na empresa, a gente tem marketólogos, a gente falou, e se eu falar para esse cara a verdade, que tem um agente na área dele, será que eu mudo o comportamento dele de limpeza? Peguei a área mais afetada e disparo, tem um agente aí na sua região. Adivinha o que o povo faz quando chega a mensagem? Limpa. E um número cai. Simples assim. Bom, tudo isso é legal que eu contei, operacional, apoio ao marketing, mas vamos no que interessa. Nós vamos falar de transformação digital, como criar pontes, né? Depois de mim aí vai vir um cara que vai contar um pouquinho mais de como isso funciona, eu vou contar. Transformação digital, eu vi gente falando da Estônia, né? Legal. 1.300.000 habitantes, Estônia, legal pra caramba. Só que a galera da Estônia, quando foi a Recife, que eu vou contar o case de Recife, eles falaram assim, cara, tem a transformação digital que a gente faz que é de dentro para fora, a de vocês é violenta, é de fora para dentro. Eu posso chamar isso de transformação digital social. Sabe o que esse fez? Chegou à seguinte conclusão. Eu vou implantar um sistema, o servidor não se adapta, demora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a coisa mais simples do mundo. Vou começar a botar os serviços que já estão online numa plataforma única, que eu vou chamar de Conecta, e vou começar a divulgar que ele tem um serviço público. Se ela quer resolver o problema dela, ela resolve. Vou falar os números de hoje do Conecta, tá? A carta de serviços da Prefeitura do Recife hoje são de 600 serviços que eles atendem. 380 está no WhatsApp e o cara faz em 3 cliques sem pegar fila. Essa é a porta de entrada da Prefeitura deles lá dentro. Simples assim. Se você manda lá, o robô te fala um oi, na hora que você digitar, você robô. Tem um cachorro, depois, Rafa, passa o número de Recife. Se você digitar para o robô, não precisa fazer nada, só digita assim, tem um cachorro morto na porta da minha casa. Você vai ver o que ele fala. Digita 1, ele vai coletar, 2, 3, pumba, está coletando um cachorro na porta da tua casa. Recife, ele deu um salto, eu vou dar alguns números dessa brincadeira. Em 4 meses, 32 milhões de reais em economia quando implantou o processo. Hoje a gente tem 30% da cidade já no autosservice. 400.000 pessoas usam o serviço, não passam mais na prefeitura. A gente hoje conseguiu um número absurdo. Cada vez que a gente vai conectando, agora a gente criou um programa novo lá, que chama Atende Gestante. São 18 mil gestantes que usam hoje os hospitais municipais. E a gente teve a ideia, cara, a gente tem a telemedicina, tem um robô, sabe quais são as dúvidas que ela tem. E se a gente botar as dúvidas que ela tem no robô, e ela precisa de apoio psicológico e da telemedicina, não dá para conectar? Dá, pumba. Criou um produto. Esse cara aqui que vai falar depois é que pensa essas coisas malucas aí. Criou o produto. Está atendendo hoje já 8 mil grávidas já. Acompanhando o período gestacional dela por completo. Né? Aí eu vi falando, a condição da conectividade está muito ruim. Verdade, ainda está. Mas eu tenho que lembrar de um detalhe importante. Quando eu falo de usar um aplicativo leve como é o WhatsApp, vocês concordam comigo? A gente está falando o seguinte, sai da era do aplicativo para uma coisa mais simples. Os números que a gente tem hoje eu vi esse número várias vezes aqui. Alguém falou 9 horas conectado, 10 horas conectados. Mas a gente tem, não estou dizendo que tem internet, tá? 97% da população tem acesso, né, à informação. E aí veio o grande problema de botar o serviço para prestar. 82% das pessoas que procuram um serviço público no Google não acham. Já pensou quanto é legal você não recebeu o carnê do IPTU? Faltam 2 dias, você vai procurar e não acha? E aí você começa a procurar e fala, vai vir juros, eu tenho que achar esse carnê. Cadê? Passou e você não achou. Qual a tua percepção de governo? O que você vai dizer? Que aquele governo é bom? Que aquilo funciona? Que aquilo resolve? Que aquilo evolui? Percepção da população, ruim ou péssimo já de cara. Ele já cria, né, um processo de entendimento baseado nisso.
O que é legal de você ter 280 robôs hoje rodando? A população tem acesso a isso. Horário do transporte público, se quiser pagar o IPVA, o IPTU ele consegue consultar os dados dos imóveis, ele consegue consultar. A gente criou agora um guia toda quinta-feira para quem quer saber tudo o que acontece de cultura e shows na cidade, toda quinta-feira. Ô Rafa, quanto está hoje? Quantas pessoas na cultura, no alerta de shows? 37 mil. Botou no ar o quê? Uma semana? 2 semanas. 37 mil já se cadastraram, já é um cluster buscando shows, não só da prefeitura, como... Está aqui, ó, o robô trabalhando. Querem um detalhe? Das 400 mil pessoas que acessaram, 68% delas acessaram depois das 18 horas, na hora que a prefeitura está fechada. Esse é o tamanho do impacto na vida das pessoas. Qual é a porta de entrada da prefeitura? Vocês já se perguntaram? 90% não sabia, as que viram acha feia, suja, ruim, com aquela plaquinha do servidor público aqui atrás dizendo: se você me desrespeitar, eu vou te prender. Né? Essa é a percepção que a gente tem dentro do processo. A gente defende fila zero. Vou contar um caso rápido para vocês. Como que a gente pensa em tudo isso? Fiquei 2 dias no CRAS, acompanhando aquela fila daquelas pessoas. Eu vou contar um número que eu encontrei. 5 horas de fila, para o atendimento de 100 pessoas. 20 foram por fake news, porque tinham perdido o direito. Eu estava conversando com alguém do MDS aqui, porque achou que tinha perdido direito, porque chegou dizendo que todo mundo ia perder. 20. 58 foram para lá, sem a documentação correta, vai ter que voltar, ou seja, vai sobrecarregar a fila no outro dia. 10 não tinham direito. 12 foram atendidas. Sabe qual é o tamanho desse prejuízo que a gente está calculando? Não dá para... A gente acha em torno de 40, 50 bi em todos os municípios. Só para vocês entenderem. Se eu resolvesse 10% da fila, 10%, a gente tem uma mania aqui, todo mundo, de achar que tem que resolver 100%. Eu já fui num monte de reunião, uma região lá, o Wi-Fi não funciona, a internet. Eu falo, bicho, Recife, eu estou falando com toda a tecnologia, a gente atende 30% da população, a gente não vai atender 100% agora, é uma coisa cultural que tem que crescer. Então você está dizendo para mim o seguinte, que eu vou, porque não chega, eu vou... Qual é o grande barato? Agora eu vou falar um pouquinho disso aqui, acessibilidade e integração. Quando você faz 60 anos em Recife, sabe o que você recebe? Um WhatsApp dando os parabéns com a tua carteira de pagar meia entrada, com a tua plaquinha para botar no carro que você pode estacionar idoso, é automático, tá? E o outro serviço é a plaquinha, tem mais um. Que eu lembro. Gratuidade do transporte público. Ele não vai para fila nenhuma. Não vai para fila nenhuma. É automático. Isso é um exemplo. E quando nasce, a mesma coisa, o pai recebe certidão de nascimento, tudo automático. É assim que a gente pensa hoje. Por isso que a gente chama de transformação, quando eles foram lá, o pessoal da Estônia falou, transformação digital social. Ela força isso, né? Eu estava num cliente que eu não vou falar quem é, ele falou assim, paguei no sistema 25 milhões para fazer a transformação digital e ele não está transformando. Falei, o que você achou? Que o sistema vai transformar sozinho? Vocês acharam que é isso que acontece? Vai lá, eu compro um sistema e ele funciona? Se eu não conectar a população, isso, por isso que a mensagem salva. A mensagem salva. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta eu ter o serviço público se a população não sabe que ele existe. Se eu não conectar a ponte neste processo, a gente vai ficar para fora. Se eu der os números de Recife aqui, vocês vão cair para trás. Vou falar. Nós temos 1.700.000 da população, 1.400.000 no canal WhatsApp. A gente sabe o que é, o que quer, o que faz, qual é o interesse. Eu sei cada coisa que eles estão pensando. E aí o que eu consigo fazer dentro do processo? Assertividade, agilidade, entrego para o cara na hora. Baseado em quê? Não dá, robô não sabe falar. Se o marketólogo não estiver junto, isso tudo que eu estou falando não funciona. Se a agência de publicidade não estiver junto, se não adianta ter tecnologia. Lá a gente se encontra uma vez por mês para fazer política pública através da mensagem. Quem está? Chefe de gabinete, transformação digital, comunicação e a gente como uma empresa de fora que atende 40 clientes da gestão pública, compartilhando informação o tempo todo. Foi assim que a gente descobriu que 8% da população
do Recife tinha direito à tarifa pública de energia. 8 não, era 20%. E nós descobrimos que só 1% estavam cadastrados. O que a gente fez? A vantagem de você ter que ele vai contar depois, eu vou antecipar, dar um spoiler. A vantagem de você ter um secretário de transformação digital na época, que é procurador do Estado, é que ele dá uma carteirada no cara e os dados vêm rápido, entendeu? 240 mil pessoas tinham direito, só tinham 18 mil cadastrados. A gente fez um processo aí a gente vai aprendendo também. A vantagem da tecnologia é que você pode errar, tá, gente? Vocês podem errar, não tem essa coisa de que a gestão pública não pode errar, isso é mentira. Primeira carta que a gente mandou, a gente sofreu. Tinha gente dizendo, vocês descobriram que eu estou fazendo um gato. Eu não quero pagar a conta. Não, peraí, não é isso não. Calma aí, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que você tem um benefício, eu quero te entregar. As pessoas não estão habituadas a receber benefício. Falei, calma. Colocamos 80 pessoas no programa com desconto de 15% a 100%. Você acha que a gente mudou a vida dessas pessoas ou não? Sabe quanto tempo nós demoramos? Quanto tempo nós demoramos para fazer isso? Um mês? Menos, 20 dias. 20 dias. O fluxo que a gente pensa hoje do modelo ideal integrado é esse. Convido as pessoas, através de uma ação de convite, jogo ela no canal digital, que é um canal WhatsApp, faço os 4 Cs, o robô faz isso, coleta o dado, conversa, conhece para converter, e aí eu formo ativista. O que é isso de ativista? Recife, toda vez que tirava a ciclofaixa por um evento, tem que lembrar que Recife é plana, a cidade mais longa em linha reta do mundo, né? Recife tem uma vantagem, as pessoas vão trabalhar em mobilidade de bicicleta. Só que quando é um evento grande, tem que tirar a ciclovia, que é na avenida principal. Toda vez que tirava a ciclovia, 400 mensagens nas redes sociais xingando a prefeitura, que não avisou. E a gente fala, como não avisou? A Globo falou, botei nas redes sociais, não importa o que você faça. Não avisou. Falei, cara, como que nós vamos fazer esse trem aí? Aí eu falei, bicho, deixa eu pensar. Eu vou ter que perguntar, como não tem banco de dados de quem tem bicicleta, quem trabalha de bicicleta? Vou ter que criar. Nós disparamos 200 mil mensagens com uma ferramenta do Google que chama RCS, Rich Communication Service, e perguntamos para a pessoa se ela andava de bicicleta, com qual frequência e se usava ciclofaixa. Bingo! Achamos 5 mil pessoas. CAC, custo da aquisição do cliente, de R$20. Qualquer pessoa de marketing aqui ia falar, caro pra caramba, isso não deu certo, que absurdo, um investimento desse, gastar R$20. Então eu vou contar para vocês. Toda vez que a gente vai tirar ciclofaixa, avisa os 5 mil, tem 9 menções só hoje de reclamação, porque os 5 mil faz o trabalho ativista. Pá, vende para todo mundo que utiliza. Sabe quantos clusters desse a gente tem em Recife? Não posso falar, mas tem mais de 80. Mais de 80. Isso chama microtendência. Eu estou falando do hardware, que é a tecnologia. A linguagem de contar é o software, microtendência. Vou contar mais uma de Recife. 14% dos cidadãos de Recife hoje são veganos. E aí a gente descobriu o seguinte. Na pandemia, teve um acréscimo nas escolas municipais de 35% da classe média. Recife não é um problema tirar da escola particular, hein? É uma das melhores do IDEB do país, né? Então não tem um sofrimento de tirar para a escola. Só que mudou o comportamento social, socioeconômico da escola. Adivinha? 9% de meninos veganos nas escolas. O prefeito fez o quê? Merenda para vegano. Simples assim. E aí eu conecto. Nós vamos conectando. Vamos trazendo para o debate. Vai criando esse conceito. Constrói esse caminho. Né? Tudo que a gente faz lá é o simples. É um botão. Nada de matemática da NASA. Nada de aplicação e aplicabilidade. Instalação de outro mundo. Tudo que em 10, 15, 20, 30 dias dá para colocar no ar para rodar. Né? O fluxo é esse. Eu vou pular. Mas o importante de vocês entenderem é isso. Hoje é o seguinte, o crédito pop era um crédito para MEI. Antes de ter o digital, a gente tinha que fazer propaganda na TV, avisando as pessoas para pegar o crédito. Hoje a gente gasta um dia, eu aviso quem é a MEI, acabou. A gente começa a criar todo um caminho hoje de comunicação que traz uma rotina para dentro do processo, que traz efetividade. Os números são assustadores de economia. Cada vez que você economiza, por exemplo, num processo, como na Bahia, vai chegar perto de 1 bi e investe 15 milhões em 4 anos, não preciso falar qual é a melhoria. Cada vez que você desenvolve um sistema que custa R$200 mil e salva 10 milhões,
É economia. A gente começou a criar essa cultura. Agora, não dá para fazer transformação digital sem a comunicação, sem o processo todo de tecnológico e sem a visão de como conectar a pessoa àquele produto. Não adianta. Aí a gente sempre gosta de falar que lá em Recife eles têm isso, né? Lá eles nunca reagem, eles sempre agem. Então dá tempo da gente fazer muita coisa interessante lá. É isso aí, gente.